Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a ler a Bíblia e estamos no capítulo 9 da primeira carta a Coríntios. O exemplo da liberdade de Paulo. Acaso não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? E não sois vós a minha obra no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, para vós certamente sou. Aliás, vós sois no Senhor a autenticação do meu apostolado. Minha defesa diante dos que me questionam é a seguinte: não temos o direito de comer e de beber? Não temos o direito de levar conosco uma irmã em Cristo, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos o direito de não trabalhar? Quem vai participar de uma campanha militar às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não bebe do leite do rebanho? Será que eu digo isso só do ponto de vista humano ou baseado também naquilo que diz a lei? Com efeito, está escrito na lei de Moisés: não porás mordaça no boi que está debulhando. Ora, será que Deus está preocupado com os bois? Ou estará falando de nós em geral? De fato, é em referência a nós que isso foi escrito. Quem lavra a terra, lavra sempre na esperança da colheita, e quem debulha, debulha também na esperança de ter a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será demasiado que colhemos dos vossos bens materiais? Se outros gozam desse direito em relação a vós, por que não nós, com maior razão? No entanto, não fizemos uso desse direito e suportamos tudo, para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Acaso ignorais que os que servem ao culto são alimentados pelo culto? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor estabeleceu para os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum destes direitos. E não vos escrevo estas coisas para os reclamar. Antes morrer do que esse meu título de glória ninguém me tirará. Pois anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho.
Se eu o fizesse por iniciativa minha, teria direito a uma recompensa. Mas, se o faço por imposição, trata-se de uma incumbência a mim confiada. Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de eu anunciar o Evangelho gratuitamente sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, me fiz judeu para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, me fiz um sem lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para dele me tornar participante. O exemplo do atleta. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro não como as tontas, eu luto não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, esse texto aqui foi escrito há muitos anos e, embora tenha sido no passado, existe uma mensagem que é eterna para o ser humano, né? Que é a realização da sobrevivência com o passar das dificuldades, né? Que a gente chama de dificuldade, mas o nome é desafios, conquistas, competências. Então, quando o atleta compete, ele compete em uma narrativa preparada pelo ser em função de aprimorar o que é sobre o olhar daqueles que o olham, né? O atletismo, o esporte que figura o corpo do ser em realização performática. Só que existe para nós em observância uma competência que compete a todos nós, que é sobreviver e dar razão para a sobrevivência a ponto de encontrar o caminho correto para todos sobreviverem bem. E esse caminho foi achado. E está sendo procurado ainda. Mesmo sendo achado, esse caminho se chama o Evangelho.
e cada um passa por ele dentro da sua corporidade. E passar pelo Evangelho é desafiador. É como se você precisasse aprender cada vez a andar em uma corda menor, esticada. Então vamos dizer que o mundo está ligado e a vida, está ligada ao mundo de tal maneira que existem várias ligações. Cordas, como na teoria de cordas, mas não é necessariamente cordas materiais descritas pelo dicionário, né? Seriam cordas de acordos lógicos, né? De concordâncias com a organização em ação e reação. É o acordar dos organismos para um evento. E de alguma forma a gente reconhece que estamos acordados para esse organismo em terra. Então, se estamos acordados, estamos bem ligados. Só que existem várias características de cordas ou de acordos lógicos. Só que existe uma só que é de Cristo, que está ligado a Cristo, que é o Evangelho. As outras buscam encontrar uma afinação. E essas outras somos nós, seres vivos, corruptíveis, que estamos tentando afinar-nos na harmonia de Cristo a partir da concordância com o Evangelho. Concordar com o Evangelho é você harmonizar-se perante aquilo que é e que está havendo entre nós o caminho do bem, né? A competência de sobreviver propositadamente em espírito e graça, independente do mal, que às vezes parece ser um bem superior em relação aos outros, mas não é, é um mal. O bem é o caminho de Cristo, é o Evangelho. E é isso, né? Estamos buscando essa travessia, andar no caminho do Evangelho, na afinação desses versículos, desses versículos de vida, né? Que dão vida, que instrumentam a vida para o bem, né? Então, cada vez mais, essa afinação nos faz competentes para sobreviver bem. E aí a gente tem essa constante em nós, né? A partir da concordância e da ligação, dessas ligações, né? Então se tornou uma constante e constatando ela, muitos evangelistas anotaram e marcaram a realidade, deixando para nós como heranças descritíveis, lembráveis, escritos. Então, de Cristo, a gente tem os escritos, que são as heranças do bem, do caminho da salvação, do Evangelho. Segui-las é honrar tamanha valia
dos nossos entes queridos que partiram para outra vida pensando, né, exercendo competências de nos alimentar com bem. Não é à toa que temos vários esportes e definições, várias ciências, várias formas de alegria, várias receitas de coerência, de linha de defesa para atacarmos a, a, o mal que nos assombra, nos deixando sem coragem, nos comparando com o mal do mundo. Não precisamos ser comparados com o mal do mundo. Assim a gente acaba sendo possuído de maldade. A gente acaba sendo contaminado com a maldade e a exercendo em potenciação. Para descontaminá-la, então, precisamos de força de ataque, força de defesa. E a isso é Cristo, é o Evangelho que nos ensina, né? Então é exatamente isso, né? Esse é o exemplo de Paulo. Isso é para nós o exemplo que a gente toma nessa leitura do capítulo 9 da primeira carta a Coríntios, nesse dia de hoje. Eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!